Agora, olha só, se você pudesse ser um personagem, quem você seria? Isso é mais difícil que passar no Enem, galera. Eu seria um personagem de algum filme de história, tipo Troia, por exemplo. Apesar de eu saber que a gente tem uma qualidade de vida milhões de vezes melhor do que, né, a média das pessoas daquela época, né? E sei lá, você vai cortar a perna e morrer de infecção, sei lá, alguma coisa assim. Fala, pessoas, tudo certo com vocês? Estou eu de novo aqui para mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo que você já sabe, você gosta, tá curtindo? Sim, tá curtindo porque é o vídeo do Lista de Chamada, pessoas. Por falar em curtir o Lista de Chamada, já aproveita, já curte o canal aqui, já se inscreve, já começa a comentar aqui embaixo quem mais você quer ver aqui. Mas antes, você sabe que tem gente que vai participar aqui comigo. Tem pessoas bacanas, meus amigos, colegas, parceiros, tantas pessoas já passaram aqui e hoje tem, obviamente, mais um convidado pra gente conversar nesse Lista de Chamada. Mas então, sem mais delongas, vamos para a nossa lista de chamada de hoje. Para começar, Sheldon Cooper, Jimmy Neutron, Hermione Granger, Rolandinho. Opa, professor, presente. Fala, Rolandinho, tudo bom, cara? Como você tá? Seja bem-vindo ao canal. Tô super feliz de participar aqui, já assisti alguns, achei muito legal. Vou abrir essa caixa de Pandora, que é o tempo da escola, e é sempre bom conversar com você. Tem muita gente que talvez, eu acho difícil, talvez não conheça o Rolandinho, não sabe o que o Rolandinho faz da vida. Quem é Rolandinho, afinal de contas? Quem é esse rapaz bonito, esbelto, que tá aqui nesse momento conversando comigo? Então, já começa contando pra galera quem é o Rolandinho, que você faz essa vida internética aí. Conta pra nós. O Rolandinho é aquele seu amigo de escola, entendeu? Que tá sempre com um hobby diferente, chega fazendo mágica. Eu sempre fui meio esse cara e tive a oportunidade, né? Depois de muito esforço, é claro, de poder viver disso. Então, eu faço vários canais de cultura pop, de entretenimento, entre eles o Pipocando Games, tem o Fora da Caixa, que é de tecnologia. Esses canais fazem parte de uma empresa, que eu faço parte, e que faz gestão de conteúdo para vários outros projetos. Então, eu também sou diretor de criação, trabalho com roteiro, pauta, enfim. Muito bom, muito bom, muito bom. Cara, então olha só, você já disse que já assistiu alguns aí desses vídeos, né, que a gente faz aqui do Chamada. Vamos fazer essa viagem histórica, ver quem era o Rolandinhozinho. Me conta que tipo de aluno era o Rolandinho na escola. Era o engraçadão, sentava no fundo. Quem era o Rolandinho como aluno? Conta aí. Opa! Tudo bom? Olha só, desculpa interromper o seu vídeo, mas eu já volto para a nossa aula. O que acontece, gente? Você tá sabendo do novo recurso que tem no YouTube? É um recurso sensacional chamado Valeu Demais. O Valeu Demais, ele vai ficar aqui embaixo, no cantinho, coraçãozinho, e você pode ajudar o nosso canal a manter-se vivo e, mais do que isso, impulsionar o canal para chegar a mais pessoas. No Valeu Demais, você pode tanto ajudar nessa aula de agora que você está assistindo, como nas aulas antigas do canal. Sim, se alguma aula antiga aqui do canal fez alguma diferença na sua vida e você quiser dar uma contribuída e ajudar o Nonô, tamo junto. É só clicar no Valeu Demais e escolher qual opção e você vai ter aí o Valeu Demais para contribuir para que a gente chegue mais longe e mantenha a educação viva nesse país de internet, Brasil. Clica no Valeu Demais, escolhe a sua opção, dá uma força para nós. Tamo junto. Boa aula. Voltamos pra aula. Vai! De maneira geral, eu sempre fui um cara muito curioso. Eu gostava de um monte de coisa diferente e acabava trazendo isso pra escola, pras aulas, né? Eu adorava participar. Acabava a aula, eu ficava com 2 ou 3 amigos mais chegados discutindo o tema, né? E quando era muito acalorado, eu me apaixonava por aquilo que eu começava a falar e tal. Aí os meus amigos, eles tinham uma brincadeira muito perversa, que era pegar o meu próprio lanche enquanto eu tava falando e eles dividiam entre eles o lanche. E eu tão entretido com o que eu tava falando, aí eu depois percebia e falava, calma lá. Em questão de estudo, eu era interessado pelas matérias, eu não era o aluno mais dedicado, assim, daquele que grifa tudo com a caneta marca-texto, mas por eu ter interesse, eu ia muito bem nas matérias. Então quer dizer que a comunicação sempre teve aí na veia desde sempre, né? Eu profissionalizei Boa. O papo do Profissionalizei recreio. a diversão do papo do recreio, show de bola. Olha só, dentro desses teus estudos e tudo mais, você lembra de algum professor aí que te lembra algum personagem de algum filme? Eita, nós. Tem vários. Eu já vou te falar que a minha referência maior pra período escolar é a franquia Harry Potter. Tá? Então eu vou roubar uns personagens de lá, porque eu acho que, na verdade, assim, fala sobre magia, bruxos e tal, mas eu acho que uma coisa que fez isso ficar super popular é que é uma franquia que tem muita oportunidade de mostrar esse período escolar, né? Então vira uma referência muito forte pra mim. Eu tive uma professora que era meio Snape, mas eu amava ela, mas ela era bem rigorosa, e às vezes pegava no pé dos alunos que estavam ali meio de cochicho e tal, que era a Marilanda, muito conhecida lá na minha cidade de Socorro, mas no fundo, igual o Snape, ela tinha um coração incrível. E um outro professor é o meu professor Luiz, e eu acho que ele é muito parecido com o Lupin, que é um professor, assim, sabe, apaixonado pelo que dá aula, e que extravasa o tema da aula e sai conversando de outras coisas e tal. Ele me fez também me interessar por várias outras coisas que não só o tema da aula dele, assim. Quando a gente fala de marcar a vida, é sempre importante lembrar que
que os professores, eles têm essa função também, né? Às vezes acontece de marcar de uma forma negativa, de alguma forma, mas eu sempre tento buscar, apesar de ser, às vezes, muitas vezes, um professor mais rígido, que isso sirva de movimento para algo bom no futuro. Aí, beleza, você estava lá na escola, né, fundamental, foi pro ensino médio, chegou próximo aí a época de fazer vestibular, Enem, essas coisas todas. Você chegou a pegar o Enem já ou não? Eu fiz o Enem algumas vezes, acho que eu fiz 3 vezes o Enem. Então me conta aí, chegou no ensino médio, já sabia o que queria fazer da vida? Foi para uma universidade? Não, começou a trabalhar mais cedo, muitas vezes acontece isso, né? E aí se envolve com o trabalho e acaba nem entrando na universidade logo no final do ensino médio. Como que foi esse processo de transição da passagem do ensino médio para, vamos dizer, vida adulta aí do Rolandinho? Então, foi uma doideira. Primeiro, eu trabalho já com a minha família e com os projetos de internet também. Desde que eu tenho 13, 14 anos, eu já tinha um blog, postava toda semana e tal. E isso foi ótimo, inclusive, tá? Lógico, no ambiente controlado, com a minha família e tal, me ensinou várias coisas legais, assim, que foram um diferencial depois. Eu achava que eu ia pra área de tecnologia, que era a coisa mais óbvia. Meu pai é de TI, então eu acho... Era o que eu imaginava. Mas, por outro lado, eu, desde muito novo, sou apaixonado, alucinado em literatura. Então, assim, era uma coisa que eu... Legal. Eu sempre li muito, li os clássicos, eu adoro literatura e tal, aquela coisa. Quando eu cheguei ali no começo do ensino médio, eu tive contato com alguns livros de biologia, de genética e de evolução. E aquilo me encantou de uma forma, eu comecei a ficar tão apaixonado, que eu falei, cara, eu acho que eu vou fazer ciências biológicas. Olha que doideira, né? Olha onde eu acabei chegando, então vamos com calma. Eu prestei ciências biológicas na USP, na UFSCar e na Unesp, e administração na Unifesp. Olha só como eu tava perdido. A minha esperança era que eu ficasse só com uma opção ou duas, né? E sabe o que foi o pior? Na verdade, não pior, foi ótimo, né? Eu passei nas universidades que eu prestei, todas. Eu acabei indo pra UFSCar, fazer ciências biológicas lá, e eu tenho, assim, uma recordação super carinhosa dessa época, mas aí eu tava fazendo um projeto nessa época com os meus sócios de hoje em dia. O Bruno, que é meu parceiro, era o diretor. Sim. A faculdade entrou em greve por 7 meses. Eu tive um tempo pra parar, e aí o Bruno falou, olha, talvez seja a oportunidade de uma vida, você vir aqui apostar em comunicação, você é muito bom, você tá fazendo falta na empresa. Aí eu sentei com meu pai numa conversa muito difícil, ele falou, se você quiser apostar nisso aí, eu acho até que você deveria, porque depois você vai ficar... Você vai ter remorso de não ter tentado uma coisa que é tão específica, né? E foi o que eu fiz. Eu fui morar no fundo da produtora. Por 2 anos eu morei lá no chão, 1 ano e meio. Eu morei lá no quartinho no fundo. E aí, um pouco mais pra frente, eu entrei na USP, estudando letras. A minha pretensão era, eu adoro ambiente acadêmico, adoro letras. A parte ruim disso é que são muitos textos e eu não tava conseguindo dormir direito. Então, assim, eu sou uma pessoa que, apesar de apaixonado pela área acadêmica, não pude pelas circunstâncias da vida, e acho que sou um exemplo também de que não é uma coisa estritamente necessária, né? Uma coisa que me chamou a atenção na tua fala foi, primeiro, o que o seu pai te disse. Vai tentar, você tem que fazer mesmo, porque é uma oportunidade que está aparecendo. E isso é uma coisa importante para os pais que estão assistindo aqui. Incentive seus filhos a progredirem na vida de acordo com aquilo que eles escolherem. Sendo muito sincero, e fica assim até um conselho, se puder chamar assim, para quem é mais novo e tá assistindo a gente, que é essa questão da leitura, gente. Assim, eu sinto que foi um diferencial tão grande para mim, eu ter esse interesse desde pequeno. Me ajudou muito nos vestibulares. De novo, eu não fiz cursinhos para passar nas faculdades, eu não fiz nada disso. Eu simplesmente ia muito bem na interpretação de texto, e agora, mais adulto, mesmo não tendo feito uma faculdade, eu consigo, através da leitura, me aprimorar em assuntos que me interessam profissionalmente. Então, cara, eu considero uma coisa muito, muito, muito importante. E pra quem acha que o Rolandinho não tá estudando, ele continua estudando eternamente, né? Porque o tempo todo que você tá lendo, você tá estudando, você tá aprendendo. Ou seja, se não estiver estudando e lendo, você não consegue fazer o que você faz hoje. Fiquei feliz com o que você fala, cara. Muito feliz mesmo. Olha só, cara, deixa eu perguntar uma coisa agora. Se você pegar aí um filme, tá? Para representar cada uma das suas fases escolares. Então, por exemplo, fundamental, um filme que represente essa fase do ensino fundamental. Depois, um filme que represente o ensino médio e um filme que represente essa vida adulta. Eu tive uma outra professora incrível de literatura que era a Manô, e ela sempre me faz lembrar do Sociedade dos Poetas Mortos. Ela também era professora de língua, você vê que eu tenho uma ligação, né? Ela era super inteligente, então a sala respeitava muito ela, muito, 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 muito. Foi uma época super inspiradora pra mim e que pautou mais ou menos o clima ali do ensino médio depois. Eu vou roubar um pouco no jogo e vou usar a referência de Harry Potter de novo, vou explicar por quê. Porque eu, no meu ensino médio, eu tive um trio de amigos também, que eram assim, meio inseparáveis, sabe? E que todo mundo se identifica um pouco com isso. E foi muito legal, porque a gente tinha até um lance meio de disputa amigável, sabe? Que a gente tava muito nessa pegada de passar no vestibular, de ir pra faculdade. A gente ficava de olho um no outro, pô, você tá vacilando aqui, que ajuda, tá? Então tinha um clima assim, que foi muito legal. Me lembro um pouco a Hermione puxando a orelha dos amigos dela, que eram um pouco displicentes e tal.
tal. Pra vida adulta, eu vou também falar uma coisa meio nada a ver, mas eu vou pegar O Diabo Veste Prada. Sabe por que eu vou falar desse filme? Muitas dessas faculdades, elas não têm uma pegada técnica. E aí eu acho que isso, não que distancia, né? Mas existem certas experiências que você vai ter só quando você estiver mesmo participando de uma empresa, ou estiver participando de um processo de trabalho, mesmo que informal. E eu sinto que O Diabo Veste Prada me lembra muito de uma época da minha vida, onde você tem que engolir um pouco de sapo, você tem que ser uma pessoa humilde, sabe? Você tem que, mesmo que você saiba mais do que o cara que tá ali na hierarquia do trabalho, saiba, eu sinto que te ajuda a prosperar mais se você conseguir ser educado, respeitar certos ritos. Eu sinto que a nossa geração mais nova, ela chega com uma energia de mudança muito grande e tal, e às vezes você vai bater um pouco na parede com isso aí. Você falou uma coisa muito importante, que é uma das críticas que eu faço bastante também à universidade, a educação de modo geral no Brasil, que é essa pouca praticidade, né? Porque você sempre fica naquela, mas pra que eu vou aprender isso se eu não sei botar em prática? Onde que eu vou usar isso na minha vida? É mais ou menos o que a gente passa na escola e na universidade também. E eu falo por mim, por exemplo, na universidade eu não aprendi a dar aula. Fui aprender depois caindo dentro de uma sala de aula e me virando para aprender como que dá aula, como que controla uma turma. Então, é um pouco disso que você falou agora também, né? Falta atrelar um pouco essa teoria com a prática, e é por isso que muitas vezes o ambiente acadêmico fica um pouco desconexo da realidade. Na minha opinião, o próprio vestibular, né? Eu digo assim, a estrutura da educação, fazendo uma rápida crítica aqui, para mim o principal problema, assim, é que, por exemplo, o aluno sai do ensino médio sabendo o cálculo do movimento retilíneo uniforme, mas ele não sabe como funciona a teoria da relatividade. A parte teórica que seria interessante do aluno entender, para ele entender o mundo, eu não vou exercer física, eu não vou precisar das fórmulas de física na minha vida. E para isso seria muito interessante que os alunos saíssem mais empírico, né? O vestibular cobra coisas que são mais focadas nessa parte técnica, até de decoreba, né? Que não prova exatamente que o aluno tem uma mente, na minha opinião, exatamente brilhante, mas às vezes você não aprende aquela coisa ali do dia a dia, de estar no contato com o aluno, né? Olha só, você sempre foi um cara dessa vibe mais, vamos usar a palavra nerd aqui, né? Sofreu algum tipo de bullying na escola por causa disso? Ou nem teve nada também? Me conta um pouquinho como foi essa relação com essa postura tua, assim. Bom, é assim, e quando você mora numa cidade de interior e tem esses interesses, e eu ainda morava no sítio da cidade do interior, 8 quilômetros do centro. Nossa, então era o interior do interior. Então, assim, quando você tem esse tipo de gosto, é claro que numa cidade, hoje em dia com a internet, os gostos estão cada vez mais parecidos. Você encontra gente, né, na sua cidade pequena aí que gosta do que você gosta. Na minha época não era tão normal assim. Então, assim, eu sofri um pouco com isso, com certeza. Eu vou dizer que, assim, eu poderia ter sofrido bullying, mas eu acho que por eu sempre ter sido falante, sempre me impor bastante, eu não sofri tanto com isso, sabe? Eu consegui passar por essa fase, não diria ileso, mas, assim, passei bem, sabe? Ô, Rolandinho, olha só, a gente vai dar um passo agora à frente, pensando no que você faz hoje, e especialmente, você já falou pra mim que você gosta muito da parte de línguas, de comunicação, então certamente você sabe o quanto que a língua portuguesa impacta na sua profissão hoje. E esses dias eu vi no teu Instagram, você fez um comentário muito legal, em que você usava duas figuras de linguagem, né? Você usava a metáfora e a comparação. São duas figuras de linguagem que a galera às vezes confunde, né? Porque a metáfora, ela quase é uma comparação, né? Um pouquinho mais subjetiva. A metáfora pode dizer que ela é uma afirmação, usando a linguagem figurada, né? E a comparação, ela precisa ter um elemento comparativo, né? Então, faço versos como quem chora. Então, aí esse como tá estabelecendo a comparação. E eu não sei se você lembra desse teu storyzinho, eu vou ler as frases que você colocou lá. Leia e estude para saborear o mundo. Usando a ideia de saborear o mundo no sentido figurado, então é uma metáfora. E a outra foi, o conhecimento é igual ao paladar. E aí você usou o igual fazendo a comparação, né? E aí eu te pergunto, você acredita de verdade nisso? Assim, tipo, o quanto que a literatura, o conhecimento é possível ser usar para saborear, para degustar, para vivenciar esse mundo de forma melhor. Eu tava, na verdade, vendo um vídeo de um professor e tal, é o Clóvis de Barros, sabe? Acho que você deve conhecer Clóvis de Barros, sim. E aí, nesse vídeo, ele fala sobre um texto que ele teve na faculdade, que ele não entendeu no primeiro momento. E olha que doido, na hora que ele falou o texto, eu na hora pesquei o significado do texto. E eu lembro que na época, quando eu tive contato com esse vídeo, eu consegui entender, mas me levou um tempo. Então eu falei assim, olha só que coisa, né? Quando você é mais novo, você não consegue, pimenta, não sei, mas comida crua, textura, não gosta de nada, né? E conforme você vai tendo contato, vai abrindo a cabeça, vai tendo, né, entendendo coisas novas, na hora você prova aquilo e fala, mano, que é bom, entendi agora. Você vai se aprimorando, vai estudando, vai lendo, vai tendo referências, e aí aquela coisa que era um negócio totalmente misterioso pra você, acaba sendo uma coisa que você consegue entender, consegue até ver a beleza. E assim, eu trabalho com cultura pop, mas a gente trabalha com arte também, né? Filmes, séries e tal. E eu sinto que existe um comportamento muito normal, que é você pegar, por exemplo, um filme de
de uma pessoa muito cabeça, muito genial, muito bacana, você vai lá assistir o filme, e aí o filme não te agrada, e a postura que a pessoa tem, que na minha opinião é uma postura um pouco arrogante, é aquela de tipo assim, não, esse filme é arrastado. Será que é o problema do filme, ou será que não tá na pessoa? Você não experimentou o suficiente pra poder entender e degustar melhor? Porque se você partir do pressuposto que você já está terminado, você está completo, e aí tudo tem que agradar ao que tá dentro de você, certo? Então você nunca vai crescer. Parta do pressuposto de que as coisas que não estão te agradando e que você sabe que tem uma referência e tal, talvez seja porque não seja a hora ainda. Posso pensar então que não tem obra ruim, mas existe falta de experiência com a obra, né? E isso é, e públicos também, né? Às vezes, uma série é teen, outra série e tal. A arte é muito divertida, né? É aquilo, é a inteligência se divertindo, né? Boa, grave essa frase, hein? A arte é inteligência divertida. O Einstein falou que a criatividade é a inteligência se divertindo. Eu só fiz uma adaptação. Einstein / Rolandinho. A galera conhece o Pipocando. E se não conhece, eu vou deixar o canal linkado aqui embaixo aí pra galera conhecer, obviamente. Esses dias eu tava assistindo o Pipocando, eu tava assistindo a análise do Pica-Pau que vocês fizeram. E aí comecei as principais frases lá do Pica-Pau. Eu sei que você prepara tudo isso, você tá sempre imbuído de todo esse processo. Conta um pouquinho como é que funciona o processo da construção dessas análises que você faz lá. Olha, primeiro que o Pipocando, a gente tá lá na frente, mas tem uma equipe maravilhosa por trás. Sim. O Vitor é o nosso gestor da redação, digamos assim, então ele é o cara que também faz as correções comigo, a gente decide os temas. E aí várias pessoas escrevem pro Pipocando, então tem umas que manjam mais de desenho, outras de série, filme e tal. Então é um processo que leva aí, um vídeo leva uma semana de trabalho de algumas pessoas pra gente terminar ele bonitinho. É importante as pessoas que estão assistindo o canal saberem disso, pra não achar que produzir conteúdo pro YouTube é só abrir a câmera e sair falando, né? Tem muito estudo por trás e, vou reforçar de novo, muita língua portuguesa por trás do que o Pipocando faz também aqui, né? E olha, vale reforçar também pra quem tá estudando agora, que na vida real aqui, principalmente pra quem, eu vou falar da minha área, né, que tá trabalhando com comunicação, tá trabalhando com conteúdo, criação de conteúdo, tal. Cara, é tão importante esse básico de língua portuguesa. Se você souber ler, interpretação de texto e souber escrever bem, o que isso te diferencia de vários outros profissionais. Na verdade, lá no Pipocando a gente nem olha tanto o currículo da pessoa. Você vai me mandar um texto, a gente vai conversar um pouco. Então, não é brincadeira que eu tô falando. Quanta gente você acha que é formada e que não sabe ler direito, não sabe argumentar legal. Cara, e esse lance de argumentação é sensacional, porque as pessoas, para ter argumentação, tem que ter senso crítico. Ninguém questiona nada, ninguém vai atrás de outras possibilidades, de outras leituras. Então, esse lance do olhar crítico para trazer uma boa argumentação, ele é essencial de verdade. Olha só, agora eu vou fazer uma brincadeira contigo. Eu vou trazer aqui algumas afirmações. Cada afirmação que eu trouxer, você vai ter que pensar num filme que se encaixa nessa afirmação. Tá me colocando contra a parede. Tá bom, beleza. Vamos lá, professor. É mais uma diversão. É tipo assim, ó. Por exemplo, pra você, o maior terror de todos os tempos. Pode ser tanto série, livro ou filme. Como terror, eu falaria que é Halloween. E assim, você vê tanto pela qualidade do filme, né? E tiveram várias versões desse filme, várias delas são excelentes, quanto também pelo fato de que influenciou a cultura pop, né? Aquela questão da máscara, várias coisas de linguagem, aquilo em primeira pessoa. Quem tem a coragem de já mostrar, né, o perigo vindo é porque confia demais na construção daquele personagem, no clima de terror, é muito mais difícil, é muito mais elaborado. Com o livro, eu vou falar de um livro da Agatha Christie que eu adoro, que inclusive foi renomeado. Hoje em dia ele chama E Não Sobrou Ninguém, e Não Restou Ninguém, alguma coisa assim. São pessoas que são chamadas por um desconhecido pra ficarem numa ilha, e aí dentro dessa ilha as pessoas começam a morrer de forma misteriosa, entendeu? E só tem eles na ilha, eles têm certeza que só tem eles, então... E é um thriller, assim, cara, eu lembro de ler isso tremendo, assim. O segundo é mais tranquilo, ó. Um filme de comédia que deveria ser uma série. Dia de Fúria, que é o humor, mas é meio no limite. Eu acho que poderia ser expandido, até porque hoje em dia a gente tá numa era onde as pessoas são tão, né, estressadinhas, principalmente na internet, daria pra fazer um estilo meio... Cada episódio tem uma historinha fechadinha dentro deles, sabe? Igual fazer com Black Mirror. Se você pudesse assistir o mesmo filme pra sempre, qual seria? Nós. O mais óbvio que eu falaria é Harry Potter. Outro que eu adoro e que eu acho que dá pra criar teorias infinitas é Donnie Darko, que eu já fiz muito conteúdo sobre também. Forrest Gump é um filme que eu já assisti tantas vezes. Forrest Gump, muito bom, hein? Nossa, já assisti tantas vezes esse filme. Muito bom. Eu fui lá em Los Angeles, lá fui no estúdio, e eu vi o banco lá, cara. Sensacional. E um outro filme um pouquinho mais indie pra ficar a título de dica pra galera é um filme que chama Coerência. Coherence em inglês. Que também é um filme que é de ficção científica e tal, e ele é um filme meio difícil de entender o que tá acontecendo. Mais uma. Uma série com a melhor história de amor. Essa eu sei, é fácil. Cara, eu gosto muito do círculo ali, triângulo amoroso, e depois, enfim, o casal de The Office, do Jim e da Pam. Porque a série é de humor, é humor de constrangimento, então, assim, você tá o tempo todo desconfortável. Eu sou
Totalmente, sabe, aquele romântico. Eu assisto filme e choro. Ai, nossa, eu sou. Fala um pouco da vida cotidiana, então é mais próximo, né? Não é uma história de amor totalmente distante, né? Aquilo, você conheceu alguém no ambiente de trabalho, na escola. Agora, olha só, se você pudesse ser um personagem, quem você seria? Isso é mais difícil que passar no Enem, galera. Por um lado, eu falaria que, assim, se fosse pra ter uma segunda vida, né? Eu não tivesse que não ter a minha, eu seria um personagem de algum filme de história, tipo Troia, por exemplo. Apesar de eu saber que a gente tem uma qualidade de vida milhões de vezes melhor do que, né, a média das pessoas daquela época, né? E sei lá, você vai cortar a perna e morrer de infecção, sei lá, alguma coisa assim. Um filme que você ama e que as pessoas odeiam. Nossa, tem tantos. A gente chama isso no pouco de guilty pleasure, que é aquilo que, assim, você sabe que é ruim, mas você gosta, sabe? Vou citar um aqui, cara. Velozes e Furiosos 2. Eu acho que talvez seja o pior filme da franquia de todos, mas eu adoro carros e quando eu cresci, eu era novo, eu jogava Need for Speed. Foi bem na época que o jogo de computador começou a fazer sucesso. Ô, Rolandinho, olha só. Agora a gente vai entrar no nosso último bloco e vai fazer uma brincadeira. Eu vou falar uma situação pra você. Então, ó, a situação é X, eu vou te dar 3 opções. E você vai ter que responder como se você fosse o Rolandinho lá de 13, 14 anos. Então, sem tanta responsabilidade, aquele adolescente, pré-adolescente lá, bem de boa, tá? Então, vamos lá. Você tropeça e cai no meio do pátio, na hora do intervalo, isso. Qual a sua reação? Letra A, levanta e finge que nada aconteceu. Afinal de contas, tropeços da vida. Quem nunca? Letra B, finge desmaio, fica ali mesmo e já faz a maior cena botando toda a sua veia artística pra fora. E letra C, levanta rindo e sai fazendo piada da situação. C, com certeza. Eu era muito esse cara, nossa, na época de escola, como eu zoava as situações, eu sempre levava pra esse lado, sabe? Eu também faria isso com certeza. Se eu caio, eu já saio rolando, já fazendo eu zoava mais ainda, exatamente. Outra situação, ó. O professor passa uma prova surpresa de um conteúdo que você não domina muito bem. O que você faz? Letra A, pede para fazer em dupla, pra dividir o conhecimento com o coleguinha. Letra B, fala que tá com dor de barriga na mesma hora e vai pra enfermaria. E letra C, faz e esconde a sua nota final dos seus pais. Eu acho que assim, eu vou falar porque eu sei que o professor não ia deixar mesmo, e fica no tom da brincadeira, sabe? Porque no fim das contas, gente, quando a gente tá numa situação que a gente não consegue sair bem, a gente tem que dar risada mesmo, né? Não tem mais o que fazer. Quando o professor diz que a escola é um dos melhores momentos da vida de uma pessoa, como é que você se sente? Letra A, fica indignado, esse professor só pode estar de brincadeira. Letra B, não aguenta e tira sarro no meio da aula. E letra C, concorda, você adora a escola, os professores e todos os seus amigos de lá. O Rolandinho do passado ficaria entre a B e a C. O Rolandinho do presente, vou na C com certeza. Porque, assim, eu sei que é muito subjetivo, às vezes a pessoa tem uma experiência totalmente frustrada, eu conheço vários amigos. Mas é muito bom, se você tem a sorte, né, de juntar ali alguns elementos, é um período maravilhoso de descoberta, né, de poder se dedicar a você mesmo, você tá ali só pra aprender e só pra interagir com seus amigos, seus colegas. No dia da reunião de pais, o que você faz? Letra A, fica tranquilo, sabe do seu desempenho, tá tudo de boa. Letra B, torce para seus pais entenderem que às vezes não dá para se sair bem em todas as matérias. E letra C, entende o que aconteceu com algumas notas e vai focar no próximo semestre. Eu normalmente estaria A. Tiveram algumas vezes que eu dei umas vaciladas e eu vou te falar uma coisa. Quando você, isso em tudo na vida, você costuma tirar 7, 6, por exemplo, né? Você não cria tanta expectativa, digamos assim. Quando você costuma mal os seus pais, entendeu? E aí, de repente, tem lá um 5 no meio de um monte de nota azul, você já fica um pouco mais preocupado, entendeu? Então não era muito normalizado. Poucas vezes que isso aconteceu, eu ficaria meio na B, assim, torcendo pra eles terem essa lucidez de falar assim, olha, filho, tudo bem você ter ido mal a matemática esse mês. Mas as poucas vezes que eu fui mal, eles entenderam. Cara, primeiro eu queria agradecer demais você. Obrigado de aceitar novamente, né? Segundo momento você participa aqui. Inclusive tem outro vídeo que o Rolandinho participou comigo, vou deixar linkado aqui no canal. E, obviamente, vou deixar linkado aqui todos os canais que o Rolandinho está, todas as redes sociais do Rolandinho, pra vocês conhecerem mais dele. Rolandinho, palavras suas finais e fique à vontade, a casa é sua. Olha, gente, queria agradecer você que tá aqui, né, assistindo a gente até agora. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui no canal. Eu sou fã do seu trabalho, eu acho sensacional esse movimento dos professores que falam com tanta gente. Ai, que coisa fofa. Muito obrigado de verdade. E, gente, agradecer vocês, convidá-los a conhecer meu trabalho lá no Pipocando e nos outros canais. Um abraço grande. Obrigado, Rolandinho. Obrigado a você que tá aqui também até agora. Obviamente, já aproveita e se inscreve no canal, fazer essa coisa toda bonitinha que eu já pedi no começo. Também já vai seguir o Rolandinho em todas as redes. E até a próxima lista de chamada. Valeu! Fui! Tchau!